Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Eu sou Cris Davi, colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter. É algo assim muito decepcionante o que aconteceu no jogo contra o Botafogo, porque no primeiro tempo a gente foi melhor, até porque, embora também tenha aquela coisa, né? Errar tantos gols às vezes também diz muito que a gente falhou também muito no jogo. Embora a gente possa ter sido melhor no que tange, ter criado possibilidades, ter criado chances de gol, ter tido as melhores possibilidades, até no segundo tempo também. Mas é nossa ineficiência. Eu não consigo entender por que tanto caganismo e por que errar tanto gol, cara. Errar tanto gol. Tanto gol. Parece que a gente quer perdoar o adversário. A gente não pode fazer isso. A gente tem que acabar com o adversário. Porque eles não vão ter dó da gente. Puta que pariu. Isso me irrita tanto. Vamos lá, a gente foi favorecido em um lance? Foi. Mas depois o árbitro quis, depois da merda que ele fez nos favorecendo, ele quis nos prejudicar, porque teve a solada do Saravia no nosso jogador num dos gols do Botafogo. Isso não foi marcado, eu achei um absurdo. Até porque se é contra a gente, eles voltam, né? Eu me lembro do gol contra o Atlético Paranaense, que aconteceu uma falta que não houve. Que até o Caio Vidal fez um golaço, só que uma falta inexistente marcaram que a gente tinha feito quando não aconteceu. Mas curioso, a gente nunca eles voltam atrás. Depois, no gol do Mercado, pelo amor de Deus, aquelas linhas ali não me convencem. Aquela linha mal feita. Que lance grotesco. Que árbitros medíocres, podres de ruim. Depois teve o pênalti no Saravia, que ele deu no meio do alemão. Foi medonho. Eram lances que também eram importantes para a partida, porque um erro não vai justificar outros erros. E aqueles outros erros também foram clave, porque a gente poderia ter saído com um melhor resultado. Outra coisa que me irrita é o meu goleiro, né? O meu goleiro ele pode ser mais incisivo na hora de sair, né? No primeiro lance, ele poderia ter saído com tudo, velho. Vai sair pra matar, azar, mas sai. Não fica, sei lá, ficou no meio do caminho e ainda tomou no meio das pernas. Lance ridículo. No terceiro gol do Botafogo, outra coisa ridícula. Primeiramente, por que não mataram? Por que ele não matou a jogada? Arrebentou deu no meio do jogador para tomar um vermelho e acabar o jogo. Aí vai tentou tirar tentou tirar o gol do adversário, mas foi ridículo, tava acabando o jogo. Ah, eu sei que o Daniel já salvou muito, mas eu preciso de um goleiro que quando eu mais preciso dele, ele me salve. Porque se ele toma um frango ridículo contra o Globo, onde custa uma eliminação, se ele me toma um gol ridículo contra um time ridículo que é o time do Grêmio e me custa ser eliminado por uma porcaria de time como o do Grêmio, e se ele me toma gols ridículos contra um time medíocre que é o time do Botafogo, aí não me serve. Ou pelo menos ele poderia pegar um banco, quem sabe o Kehler. Só que, claro, dá alguns jogos pro Kehler, não vamos fritar alguns jogos, até porque não vou querer de primeira já definir se o Kehler serve ou não serve. Os zagueiros, a gente tem muitos bons zagueiros. Eu gosto dos nossos zagueiros. Eu tô meio ressalviado sobre essa coisa, se o Bruno Mendes vai ou não embora. Se for, vai ser uma tristeza, né? Eu espero que pelo menos essa direção traga alguém do nível do Bruno Mendes, né? Porque é uma vergonha perder um
baita de um jogador, que Bruno Mendes, que jogador, hein? Raçudo, de um nível assim impressionante, mas que traga alguém no lugar dele. E tem que fazer esforços para já ficar com os bons jogadores que eles trouxeram da Ucrânia, da Rússia, e tem que ter mais criatividade também para ir atrás de outros bons valores, de uh, de bons jogadores de bom nível. Sei lá, eu tentaria um centroavante movediço, inteligente, que nem o Yuri Alberto. Não precisa ser do mesmo nível do Yuri Alberto, mas que tenha as mesmas características, do mesmo porte, assim. Aonde é inteligente, aonde sabe fazer tabela, sabe jogar em equipe, tem faro do gol, é inteligente, é o que eu digo, jogadores inteligentes. A direção trouxe alguns bons jogadores inteligentes que têm uma boa capacidade, como o Alan Patrick, como o Carlos De Penha, como o Wanderson, o Bustos. Isso é bom. E o que eu acho, dentro do que a gente está vendo dessa bola aérea horrorosa, é posicionamento. Eu não sei se o Mano treina isso. Os jogadores têm que estar bem posicionados e tem que marcar o seu, homem a homem. Claro, quando o jogador o jogador que o nosso determinado jogador está incumbido de marcar, ele passa por quem ele tem que marcar, aí tem que ter uma cobertura ou alguém também para voltar e ajudar. Mas em tese, pelo menos nas bolas paradas, nas faltas, o jogador tem que estar atento em quem marcar, atento, tá bem posicionado. Isso tem que ser exaustivamente treinado. Porque a gente tem um bom nível para jogar, a gente cria chances, a gente cria possibilidades. Possibilidades que eu digo são aqueles lances onde eles quase se transformam numa boa chance de gol, onde ou por uma interceptação, ou por um corte, ou por um erro do nosso um chute em cima da zaga, ou algum erro do nosso jogador não se tornou uma chance de gol. Mas a gente tem o nosso jogo, ele é bom, ele tem um bom volume de chances criadas por jogo. O que a gente está tendo e o que a gente tem uma dificuldade tremenda é de meter pro gol, de ter mais calma, mais tranquilidade para fazer o gol. E se não consegue fazer o gol, passa a bola. Embora eu vi que em muitos lances dentro do jogo do Botafogo a gente cruzou a bola para aquele cruzamento que eu gosto, que é quando o jogador que tá, ou seja pela esquerda ou pela direita, ele chega e passa vai à linha de fundo e passa perto da linha do pênalti adversário para que alguém chegue batendo. A gente teve algumas possibilidades interessantes. A gente perdeu muito gol, né? Isso acaba me irritando, porque a gente pode até tomar gols, mas se a gente fizesse o número de gols que a gente perde, a gente estaria com muito mais vitórias do que. Pelo menos os empates que a gente teve seriam muito mais vitórias. E é foda isso, né? Porque nos prejudica tanto. Porque no Campeonato Brasileiro, eu não canso de dizer, tu não precisa ser o melhor, tu precisa ter uma regularidade contra os médios e os pequenos. Porque contra os grandes do teu mesmo tamanho, tu troca pontos. Perde lá, empata aqui, ganha, empata e por aí vai. Mas aí, a gente vai deixando pontos contra esses times ridículos, como o Botafogo, como o Avaí, como o Cuiabá, Atlético Goianiense. Eu sei que os outros também vão dizer que também perderam pontos, os outros grandes, que eu diria, vão dizer isso, mas só que a gente teve possibilidades, porque o desempenho não foi ruim, a gente criou muitas chances, um volume grande, e pela nossa incompetência a gente perde caminhões de gol. Óbvio que tem jogos que a gente não vai muito bem, onde a gente é meio frouxo,
Embora também tenha atenuantes, por exemplo, o jogo contra o Juventude, a gente tinha voltado de uma viagem desgastante, a gente teve alguns problemas, mas também a gente deixou escapar uma vitória onde não se pode deixar escapar uma vitória. Eu acho incrível isso, tem tantos times que conseguem ser sólido, não deixam o adversário, por mais que o adversário tente fazer gol, aí a gente libera geral. Embora eu entenda também que o Mano tem poucos meses e ele já arrumou muita coisa, mas em específico, o goleiro, eu gostaria que fosse o Kehler, eu gostaria que o Daniel pegasse um banco. Não que o Daniel seja ruim, seja uma porcaria, não, mas tá num momento ruim. Tá num momento ruim de insegurança, eu não vejo segurança nele. Eu gosto do Kehler. O Kehler ele foi provado num time como a Chapecoense, teve uma rodagem boa. É um muito bom goleiro que acho que seria importante. É, porque acho que ele até passa mais segurança, não sei. Eu gostava também do Vitor Hugo, era um outro goleiro interessante, jovem, mas acho que ele já saiu. Eu gostava do Rocher do Nacional, mas também isso aí eu falei há muito tempo atrás. Mas eu colocaria o Kehler. Goleiro grande, que dá segurança, que pega pênalti. Não sei, tentaria uma coisa diferente. Na zaga, o nosso problema de zaga é aquela coisa, posicionamento. Nas bolas paradas e por escanteio, tem que marcar homem a homem. E atenção sempre. E o goleiro também tem que sair quando for necessário. Não deixar a bola sair para quebrar tudo. Dá um soco, tira a bola de cima. Não fica mosqueando. Uh, e também tem que tentar ser como um líbero também, né? Como eu falei ali no gol, no terceiro gol do Botafogo, o goleiro tinha que sair quebrando tudo. Vai levar o pé junto do jogador, ou o jogador vai, ou os dois vão se bater pé com pé e se machucar, azar. Mas não deixa a gente perder. No primeiro gol do Botafogo também, sai com tudo, vai em cima. Sei lá, mas não deixa acontecer aquela coisa bizarra. A bola ainda passa no meio das pernas do goleiro. Sei lá, tanto desgosto. Eu acho que nosso meio de campo, os nossos atacantes, a gente cria muitas chances por jogo. O que tá tendo problema é na hora de matar, de finalizar. Eu acho curioso, muitos dos nossos jogadores, sei lá, Alemão, David, por exemplo, eles poderiam tentar ser bons assistentes, não sei, até porque, curiosamente, muitas boas oportunidades caem no pé deles. E é foda isso, né? E eles erram. É pra deixar qualquer torcedor puto isso, né? E óbvio que o árbitro também nos roubou, né? Como eu falei, o Botafogo foi prejudicado? Foi. Mas depois, nos prejudicarem em 3 lances, aquele gol, um gol do Botafogo, uma solada, que não foi. O VAR não mandou revisar. Depois, o pênalti no alemão, ridículo aquilo. O Saravia fez um senhor pênalti no alemão e não foi marcado. E depois o gol do mercado, perdão, com aquela linha tridimensional bem mal feita. Cara, ridículo demais e muito revoltante porque a gente não fez um mau jogo. O que a gente fez, o que acontece em muitos jogos do Internacional é a nossa inoperância na hora de matar. O adversário não tem pena da gente. A gente não pode ter pena do adversário. Sei lá, imagina o Yuri Alberto nesse time. Imagina o que o Yuri Alberto estaria fazendo. Estaria com uns 30 gols. Sei lá. Um Leandro Damião. Criatividade. Eu adoraria uma criatividade, trazer um bom centroavante de um bom nível. Acho que até esse Brenner, mas o Brenner ele poderia ser tipo
o bom reserva que eu gostaria que trouxesse. Gostaria de um bom nome para matador, para jogador que vai lá e não tem pena do adversário, vai lá e faz o gol e acaba com o jogo. Bom, eu acho que a gente não é uma porcaria, a gente não tem que se deprimir, a gente não tem que também ir na onda dessa mídia e desses outros torcedores dos anos 90 que acham que a gente é uma porcaria e que a gente é um time que entrega para pequeno, como se vários times da Série A não tivessem jogos com times menores que acabou perdendo. Mas é bola pra frente, né? Por exemplo, o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, tem o melhor técnico do Brasil, demorou 2 anos para estar tão firme, consolidado e forte. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar potencializar jogadores, usar jogadores jovens. E o técnico também tem que se ajudar, né? Por vezes saber fazer uma leitura melhor